Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos, então, no número 121 do nosso Yucat. Nós terminamos ontem a sessão do Credo, onde nós estudamos sobre o creio no Espírito Santo. Hoje nós começamos essa outra sessão, que é creio na Santa Igreja Católica. Então, no 121 vai dizer assim: o que significa igreja? Igreja, em grego, diz-se eclésia e significa os convocados. Todos nós que somos batizados e cremos em Deus, somos convocados pelo Senhor. Juntos somos igreja, somos a igreja. Cristo é, no dizer de São Paulo, a cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. Então, a igreja, aqui no termo eclésia, quer dizer os convocados. Nós somos convocados por Deus, nós somos admitidos por Deus neste corpo que é a igreja, onde Cristo é a cabeça. Então, quem é a cabeça da igreja? Cristo é a cabeça da igreja, São Paulo vai dizer. E nós somos o seu corpo. Quando nós celebramos os sacramentos e ouvimos a palavra de Deus, Cristo está em nós e nós estamos nele. Isto é a igreja. Cristo, a Sagrada Escritura descreve a comunhão estreita, pessoal e vital de todos os batizados com Jesus através de metáforas sempre novas. Ora fala do povo de Deus. Então, o que as Sagradas Escrituras dizem? O que a Bíblia fala sobre essa comunhão estreita de todos os batizados com Jesus, que formam então aí a igreja? Fala do povo de Deus. Então, nós somos o povo de Deus. Nós que somos a igreja, somos o povo de Deus. Tem lugares da Escritura que traz que a igreja é a esposa de Cristo, né? Esse amor esponsal entre Cristo e a igreja que é a esposa, né? O Apocalipse traz isso de uma forma maravilhosa. Ora, ela é chamada de mãe, a igreja é a nossa mãe, a igreja é a nossa mãe, né? Ora, ela é chamada de família de Deus, então a igreja é a família de Deus. Ora comparada a um banquete nupcial, né? A Bíblia traz muito essa realidade aí do banquete nupcial, onde nós aqui na terra não podemos negar o lugar, o ápice onde a igreja está já nesse banquete nupcial é na Sagrada Eucaristia, na Santa Missa, né? Na Santa Missa, ao redor do altar, está ali a igreja de uma forma especial nesse banquete nupcial. A igreja nunca é uma simples instituição ou uma igreja administrativa. Engano de quem pensa que a igreja é simplesmente uma instituição humana, né? Não é. A igreja também, ela não é somente uma realidade administrativa, e quem vai tratar a igreja como simplesmente uma realidade administrativa vai estar errando, não é? Porque não é isso que ela é. Uma igreja administrativa que podemos pôr de lado. Podem escandalizar-nos os erros e os defeitos da igreja. E os erros e os defeitos da igreja vêm de quem? Vem de mim, vem de você, vem de nós seres humanos que somos falíveis, não é? E que falhamos muitas vezes enquanto igreja, né? E que falhamos muitas vezes na igreja. Falhamos muitas vezes até mesmo em nome da igreja. Dizemos que estamos indo em nome da igreja, erramos e com isso a gente vai maculando o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Mas não nos podemos distanciar dela, porque Deus a escolheu
irrevogavelmente. Não, Deus não vai revogar isso, gente. Deus escolheu a igreja. Foi Jesus que instituiu a igreja, e isso é irrevogável, né? E apesar de todos os pecados, ele não se distancia dela. A igreja é a presença de Deus na humanidade, pelo que a devemos amar. Então, se Jesus instituiu a igreja, gente, Jesus sabia o que ele estava falando. Uma coisa somos nós, né? Nós começamos uma obra qualquer aí, muitas vezes até da nossa cabeça, vamos fazendo a coisa de qualquer jeito, segundo planos humanos, e a coisa dá errado. As nossas obras podem dar errado, mas a obra de Deus não, né? A igreja de Cristo não, né? Ela não vai dar errado. Há pecados nela, há feridas nela por causa dos nossos pecados, né? Por causa das nossas falhas, mas ela é a igreja de Cristo, né? Ele é a cabeça da igreja. Como é que essa igreja vai perecer, né? Aqui, nesse cantinho direito aí, né, do Yucat, vai dizer assim: mas a nossa capacidade de compreensão é limitada. Por isso, a missão do Espírito é introduzir a igreja de maneira sempre nova, de geração em geração, na grandeza do mistério de Cristo. Então, como nós terminamos de ver sobre o Espírito Santo vai fazendo isso, ele vai introduzindo a igreja de maneira sempre nova, a cada geração que surge, na grandeza do mistério de Cristo. O Espírito Santo realiza essa obra. Igreja é pertença do Senhor. Os que são convocados de todos os povos e que pelo batismo pertencem ao corpo de Cristo. Ele, Cristo, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Está lá em Colossenses 1,18. A igreja é uma mulher de idade muito avançada, com muitas rugas, mas é a minha mãe, e numa mãe não se bate. Esse Karl Rahner vai dizer isso ao ouvir as críticas descabidas sobre a igreja. Sabe por quê? Porque às vezes a gente entra numa rodinha ali de conversa, sai um assunto de religião, a pessoa começa a lenhar a igreja. E a gente ali, porque não tem fundamento muitas vezes, porque a gente não conhece a doutrina católica, a gente não conhece a verdade da fé, a gente ou se omite diante das pessoas descendo a lenha na igreja, ou a gente entra naquilo que as notícias estão falando, naquilo que a Rede Globo está colocando, né? Naquilo que a revista Isto É está colocando, Super Interessante está colocando, Veja está colocando. Aí a gente ouve aquela matéria sobre determinado padre, sobre determinada pessoa da igreja que errou, e a gente entra e começa a lenhar a igreja também. Você está falando da Santa Mãe Igreja. Você está falando da Santa Mãe Igreja, está falando da sua mãe. Então o problema é seu que está fazendo isso. Vai prestar contas a Deus, né? Porque a igreja foi instituída por Jesus Cristo, e como nós sabemos, né, daquilo que realmente é a igreja, ela é santa e pecadora, né? E a santidade da igreja, ela existe porque a cabeça da igreja é Cristo, e Jesus Cristo, ele é santo, 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 né? Então, nós pedimos ao Senhor que nos dê a graça de amar a igreja, que nos dê a graça de entrarmos cada vez mais no coração da igreja. Não tenhamos medo de entrar no coração da igreja. E não traia a sua igreja, meu irmão. Não traia a igreja católica, né? Aí fica, vai aqui, bica ali, né? Vai numa seita aqui, vai numa outra realidade ali, vai numa outra igreja ali, né? Ou você é católico ou você não é católico, né? E se você procure conhecer a verdade da igreja e não fique na superficialidade da fé, né? Vamos avançar para águas mais profundas no conhecimento da verdade, porque de católico superficial o mundo está cheio, e nós não queremos ser mais um católico superficial no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.